Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 26 de fevereiro de 2024. Ausente, o vereador Caleb Coelho. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 26 de fevereiro de 2024. Ofício, mesa diretora, assunto retirada de projetos de lei. Pedidos de informação, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 14 de 2024, assunto quantidade de professores. Pedidos de providência, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 27 de 2024, assunto construção de bocas de lobo. Número 28 de 2024, assunto limpeza, desobstrução de bocas de lobo, construção de bocas de lobo, conserto na Rua Vêneto. Número 29 de 2024, assunto consertos de esgoto. Número 30 de 2024, assunto limpeza no bairro São José. Pedidos de providência, de autoria do vereador Rocco Sevenini. Número 31 de 2024, assunto estudo para ampliação de rota de ônibus urbano no bairro Monte Pascoal. Número 32 de 2024, assunto manutenção de calçamento no bairro Monte Pascoal. Indicação de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 02 de 2024, projeto de lei, onde institui a política de formação continuada de professores, coordenadores e equipe gestora da rede municipal de ensino no município de Farroupilha sobre temática da inclusão. Senhor presidente, o expediente foi lido e bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli, e quero cumprimentar nessa noite o diretor executivo dos Caminhos da Serra Gaúcha, concessionária CSG, o senhor Ricardo José Pérez, também o diretor de operações, Kleber dos Santos, e também cumprimentar a assessora de imprensa Juliana Berg. Também cumprimento o pastor Flávio, que está conosco. Quero cumprimentar também o sempre vereador Kiko Paese, que está conosco aqui, engrandece a tua presença, Kiko, muito obrigado. Demais autoridades, a imprensa aqui presente e as pessoas que estão nos acompanhando online. Convido para fazer parte da mesa o convidado Ricardo José Pérez, diretor executivo dos Caminhos da Serra Gaúcha, para informação de questionamentos solicitados em requerimento. Obrigado, então, pela sua presença, senhor Ricardo José Pérez, e a palavra ela está à disposição do senhor pelo prazo de até 30 minutos. Se o senhor quiser utilizar a tribuna, o senhor pode ficar à vontade. Posso, então? Olá, boa noite a todos. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha agradece a oportunidade de poder mostrar um pouco do seu trabalho e prestar contas, né? Na verdade, a gente é uma concessão estadual, mas a gente presta um serviço público, né? Concessionado, mas ele é um serviço público. Então, essa oportunidade para a gente ela é muito importante, né? A gente gostaria de mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, o que a gente já fez até então, mostrar um pouco sobre a concessionária em si e explicar como é que funciona o mecanismo da concessão rodoviária, né? A gente está sempre focando no nosso cliente, que são as pessoas que passam pela rodovia e fazem ali o uso dos nossos serviços, né? E a gente deve, então, prestar o melhor serviço possível dentro das possibilidades do nosso contrato, ok? A concessionária, ela é
ela está administrando o bloco 3 de rodovias aqui do estado do Rio Grande do Sul. É composta ali pelas rodovias A122, a 240, a 287, a 446, a 453 e a BR-470, que é uma rodovia estadual, mas ela está com um convênio com o estado do Rio Grande do Sul e foi passado ali para a nossa concessão rodoviária. Aqui só falar um pouco sobre a concessionária em si, para a gente deixar um pouco mais claro o que a gente faz e por que a gente faz e qual é a garantia que nós damos pelos nossos trabalhos, né? Aqui, o leilão dessa concessão, ela ocorreu no dia 13 de abril de 2022, lá na B3. A gente assinou o contrato de concessão no dia 22 de dezembro de 2022 e a gente assumiu o sistema rodoviário, que é a chamada data da assunção, no dia 1º de fevereiro de 2023, né? Para a gente poder assinar o contrato, a concessionária teve que integralizar 283 milhões de reais. Esse dinheiro ele foi integralmente aportado na companhia, então esse é um recurso que saiu dos acionistas da concessionária. A gente também depositou, junto ao governo do estado, para que pudéssemos assinar esse contrato, um seguro garantia de 410 milhões de reais. Todo esse número refere-se a dezembro de 2022, né? Então, o que acontece? Esses números, eles são o que representam a garantia da concessionária para o trabalho que ela está prestando. A gente sempre faz uma distinção que o contrato de concessão, ele é um contrato de obrigações, né? O nosso contrato, ele é um contrato de obrigações. Nós temos por obrigações duplicar 120 quilômetros de rodovia. Nós temos por obrigação triplicar algumas rodovias. Nós temos por obrigação atender os nossos clientes por meio de ambulância, de guincho, durante 30 anos. A garantia que a gente dá para que isso aconteça é justamente essa disponibilidade de recursos que foi aportado lá em 2022, ok? A concessionária, a CSG, ou a Caminhos da Serra Gaúcha, ela tem dois sócios, né? Que é a Gregor Participações e a Silvio Bertoli. A Gregor Participações, ela pertence ao grupo Greca Asfaltos, né? Talvez vocês conheçam, é do ramo de fornecimento de materiais asfálticos, bastante consolidada já no Brasil. E a Silvio Bertoli, ela pertence ao grupo Neovia, que é uma empresa que trabalha com restauração rodoviária, que é o forte dessa empresa, também bastante consolidada já aqui no nosso país. Aqui é o sistema que a gente administra, né? Aqui a gente começa aqui pelo Vale do Caí, aqui em São Leopoldo, no entroncamento com a 116, aqui é a 240, o KM0. A 240 ela se estende desde aqui da 116, passa por Portão, Capela de Santana, até Montenegro. Em Montenegro existe ali o entroncamento com a 287, que é a segunda rodovia que a gente administra, e vai até o entroncamento com a 386, que é a concessão ali da CCR. A 122, ela é a mais extensa, ela começa exatamente onde está a Praça de Portão hoje, que é o KM0, e ela vai continuamente aqui, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, São Videlino, Farroupilha, Caxias, o contorno de Caxias, Flores da Cunha, Antônio Prado, IP, até o entroncamento novamente lá na 116, lá próximo de Vacaria. A 453, que vocês conhecem bem aqui, vai desde Farroupilha até o entroncamento com a 470, ali na Tela Sul. A 470, que começa ali na saída de Bento, vai até Carlos Barbosa, e depois a 446, na sequência, até São Vedelino. Esse é o sistema rodoviário que a gente administra, que são 271,5 quilômetros de concessão. Esse daqui é o mapa que mostra as duplicações que nós temos por obrigação a implantar. Aqui ele tá colorido, que ele mostra os anos em que a gente tem que entregar as obras. Ele não é o ano em que a gente começa as obras, e sim o ano que a gente tem que entregar, né? Se a gente não entrega essas obras no prazo que está acordado, a gente tem sanção, né? A gente tem, a gente está, vamos dizer assim, não está cumprindo com o contrato, né? As primeiras obras que devem ser duplicadas é o contorno de Caxias e aqui a 453 entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Essas obras têm que ser entregues, duplicadas, até janeiro de 2026, que é quando encerra o nosso terceiro ano de concessão.
Também, nesse mesmo período, o acesso a São Vedelino ele tem que ser melhorado, e a travessia urbana aqui de Montenegro também. São extensões menores, mas também faz parte do ano 3 de entrega de obras. Os demais trechos, como é aqui a 122 entre Farroupilha e São Vedelino, ele tem que ser duplicado até o final do ano 4 da nossa concessão. Os demais trechos, eles seguem uma sequência que vai desde o ano 4 até o último trecho, que é o ano 7 da concessão, né? Nesse quadrinho aqui, é possível verificar qual é a extensão, ano a ano, que a gente tem que entregar a duplicação, e os segmentos que se refere a cada ano. Esse outro mapa é o mapa da triplicação de rodovia, né? Os principais pontos, não, os pontos que nós temos por obrigação fazer a triplicação, que seria construir uma faixa adicional, onde hoje é pista dupla, é aqui a ligação entre Caxias e Farroupilha. A travessia urbana de Farroupilha, que hoje é dupla, ela também tem que ser triplicada, tem que ter uma faixa a mais de rolamento. A 470 também, no início do nosso trecho, ela também tem que ser triplicada, ela vai ser duplicada, depois na sequência ela vai receber mais uma faixa de rolamento, serão três faixas de rolamento a cada sentido. E a 240, aqui desde São Leopoldo, aqui no trocamento na 116, até onde hoje é a Praça de Portão. Então, hoje é pista dupla, ela vai ser triplicada, né? E os anos de implantação são os anos 6 e o ano 7 da concessão, né? Que seria 2028 e 2029. Esse aqui é um quadro geral físico do que nós temos que entregar resumidamente, né? Aqui está sendo colocado ano a ano. Aqui a gente colocou até o ano 7, que é justamente o ciclo de investimento, que é um ciclo de investimento pesado, e com todas as melhorias que serão fornecidas ou concluídas em cada ano da concessão. Então, esse ano 1 aqui, que a gente terminou em 31 de janeiro passado, a gente concluiu os trabalhos iniciais e fizemos a construção de 5 bases de atendimento ao cliente. A partir do segundo ano, inicia-se a fase chamada de restauração rodoviária e também a implantação de acostamentos e também a melhoria das obras de arte, que são os viadutos e pontes do trecho. A partir do ano 3, aí se iniciam as obras de maior vulto, né? Como eu expliquei lá atrás, aquele cronograma, são a entrega das obras de duplicação e as obras de triplicação de rodovia. Para esse quadro aqui, a gente estima alguma coisa em torno de 4,6 bilhões de reais, que deve ser cumprido durante os 30 anos. Só nos 7 primeiros anos, é aproximadamente 2,8 bilhões de reais. Esses números são de dezembro de 2022, né? Hoje ele já sofreu uma certa correção. Aqui eu coloquei uma lupa aqui, aquilo que está mais no entorno aqui de Farroupilha, né? Que é justamente a 122 e a 453. Como falado, a 122 entre São Vedelino e Farroupilha, ela vai ser duplicada até o ano 4, e a 453 ela vai ser duplicada já no ano 3. Essas melhorias que constam aqui, elas estão dentro já do pacote de duplicações. Então, além de você ter o tronco da rodovia, o segmento principal duplicado, também vão ser implantadas 4 passarelas no ano 4, 3 passarelas no ano 6, 2 retornos e níveis no ano 4, 7,66 quilômetros de vias marginais, 7 rotatórias alongadas no ano 4, 1 rotatória simples no ano 4 e 4 viadutos, no KM 53, 58, 8 no 58 e mais 1 no 59. Na 453, a gente tem por obrigação implantar um diamante com rotatória. O diamante é um tipo de trevo em que você faz a conexão de duas vias que se cruzam, né? 2 rodovias importantes que se cruzam. E você dá acesso para qualquer direção. São 7 rotatórias alongadas, 1 rotatória simples, 7,38 quilômetros de vias marginais, 2 viadutos, 2 passarelas, 2 passagens inferiores, 2 postos de pesagem e 1 retorno em nível. Então, isso aqui está no pacote da duplicação da 453 e esse aqui no pacote de duplicação da 122, até o ano 4.
Esses dispositivos, eles são colocados no projeto de acordo com o estudo do projeto executivo, né? A gente tem por obrigação implantar esses dispositivos. Agora, onde exatamente e qual a sua conformação, isso depende de projeto. O projeto que vai dizer como cada dispositivo desse vai ser implantado. Aqui são as instalações dos pórticos e free flow, que a gente não vai mais construir praça de pedágio convencional, e sim fazer a implantação de pórticos e free flow. As localizações deles são aqui. A gente tem aqui em Capela de Santana, São Sebastião do Caí, Carlos Barbosa, Farroupilha, Antônio Prado e IP. Essas tarifas que estão aqui, elas já são as tarifas que estão aprovadas pela AGERGS, e elas vão entrar em operação assim que a gente receber do governo do estado a aprovação dos trabalhos iniciais que nós já cumprimos, né? Então, depende da avaliação do governo. Assim que ele avalizar, a gente tem um prazo para daí começar a fazer a cobrança dos pórticos que estão todos instalados e esperando entrar em operação. Aqui, só para ter uma ideia sobre os recursos de operação que nós temos hoje disponibilizado para os nossos clientes. Nós temos um CCO, que é um Centro de Controle Operacional. Esse CCO está junto com a nossa BSO aqui em Farroupilha mesmo, ali na transição entre pista simples e pista dupla. Essa BSO, ela tem 2 pisos. O piso de baixo é uma BSO propriamente dita, onde fica ali a sala do usuário e também fica ali também o pessoal de resgate também concentrado. E no piso superior é onde existe o CCO, que é o nosso Centro de Controle Operacional, que é onde ocorre toda a tratativa de qualquer situação de emergência ou de solicitação dos nossos clientes de socorro, né? É o CCO quem faz a administração dos recursos. Nós temos 5 bases operacionais, 2 guinchos pesados, agora já são 3 guinchos leves, não temos mais 2, temos 3. Nós temos 5 ambulâncias à disposição, sendo uma reserva. Cada ambulância tem um motorista, tem 2 resgatistas e existe um médico de prontidão de plantão no nosso CCO. É ele quem coordena as ambulâncias. Temos 3 carros de inspeção, de veículos de inspeção de tráfego e mais um reserva. Esses carros eles ficam rodando o trecho 24 horas por dia, buscando qualquer incidente, qualquer necessidade de ajuda para os nossos clientes. Temos 2 caminhões-pipa para fazer o apoio contra incêndio. Nós temos 2 carretinhas de transporte de animais, uma carretinha equipada para atendimento de emergências ambientais, é um kit de emergência ambiental. Uma caminhonete supervisora, também fica 24 horas por dia rodando. Esse aqui é um supervisor que ele passa pelo trecho com uma certa experiência de concessão, então ele consegue, se for uma coisa um pouco mais difícil, ele consegue dar solução para aquela situação. E nós temos 5 painéis de mensagens variáveis, que são rebocáveis, né? Cada vez que acontece um acidente ou acontece alguma coisa na rodovia que precisa de uma sinalização imediata, esses PMVs, que são essas painéis de mensagens, são rebocados e colocados na posição adequada. Aqui é só o exemplo de uma BSO nossa, essa daqui é lá de IP. Basicamente, elas têm aqui o estacionamento dos veículos operacionais, guinchos, ambulâncias. Ali tem o estacionamento do usuário. Aqui tem a sala do usuário com água potável, banheiro limpo, internet e o totem de autoatendimento. E para o lado de cá, onde ficam as pessoas que cuidam da operação da BSO. Aqui é por dentro da BSO, é onde fica o estacionamento, me expliquei, a equipe o apoio à equipe médica e a sala de atendimento ao cliente. Elas seguem todas o mesmo padrão. Essa daqui é de Farroupilha, que vocês devem já conhecer. Ela tem, como eu falei, o andar de baixo a BSO comum e a parte de cima é o CCO da concessionária. Então, aqui está uma foto do nosso CCO, a gerência operacional e um auditório que a gente mantém para fazer o treinamento dos nossos colaboradores, sejam nossos ou algum contratado. Isso é o que nós executamos no primeiro ano de concessão. A gente colocou em números aqui, para ficar um pouco mais palpável, né? Mas a gente utilizou 105 mil toneladas de material asfáltico. O material asfáltico que a gente utiliza, ele usa uma tecnologia mais moderna, que é por meio de polímero, é um polímero asfáltico, ou
o asfalto com borracha. Esse asfalto com borracha, ele utiliza a reciclagem de pneus, né? Pneus usados que é incorporado ao cimento asfáltico, né? Isso dá uma durabilidade maior para o nosso pavimento. E com uma espessura menor, você consegue ter a mesma eficiência de um pavimento mais espesso. A gente fez 2.600 hectares de roçada, limpezas, limpamos e nivelamos mais de 10 mil placas, implantamos mais de 4 mil placas, a gente podou 543 quilômetros de rodovia, praticamente, que é aquela poda alta, né? Tirar os galhos das árvores da rodovia, para facilitar o tráfego de caminhões mais altos. A gente limpou, pintou e consertou a drenagem de 70 obras de arte, que são as pontes e viadutos existentes hoje. Nós desobstruímos 4.828 elementos de drenagem, que são as canaletas, os bueiros. Instalamos mais de 150 guarda-corpos nas obras de arte. O guarda-corpo é aquela peça de concreto, né? Parece quadriculada, mas ela é a segurança das pontes, né? Muitas delas não existiam quando a gente chegou aqui. Instalamos mais de 18 quilômetros de barreira de defensa metálica, que são os guarda-reios, né? Também chamado, a defensa metálica. Construímos 5 bases operacionais e implantamos os 6 pórticos de free flow. Aqui é a parte da operação, né? Só para ter uma noção, as nossas viaturas de inspeção, que elas ficam 24 horas por dia rodando o trecho, elas rodaram 810 mil quilômetros no nosso trecho, só circulando os 271 quilômetros. A gente socorreu 5.737 atendimentos, né? Que inclui pane mecânica, elétrica ou troca de pneus. Socorro médico foram 1.308 atendimentos nesse primeiro ano de concessão. O nosso CCO, ele abriu mais de 20 mil chamados ou ocorrências que tem que dar solução. E a gente teve mais de 19 mil ligações pelo 0800 para o nosso CCO. Então, essa aqui é a nossa operação da rodovia. Aqui é a parte de investimento em números, em dinheiro, talvez também um pouco mais fácil de compreender. No primeiro ano de concessão, que é de fevereiro do ano passado até o fim de janeiro desse ano, a gente aplicou 270 milhões de reais, né? Sendo 220 milhões em investimentos e 50 milhões da operação da rodovia. Investimento são obras ou algum bem que você coloca na concessão que pertence ali ao ativo da concessionária, que passa a ser um ativo público, né? E a operação é justamente ali, são os nossos operadores de guincho, ambulância, atendimento ao usuário. Isso é o que forma a operação da concessionária. Aqui eu só também coloquei uma lupa aqui sobre Farroupilha, só para vocês terem uma noção do que foi aplicado aqui no trecho do município, na área do município. Em recuperação de pavimento, nós aplicamos 11 milhões e 700 mil reais. Na sinalização horizontal, 640 mil reais. Na vertical, 335 mil reais. Em defensas metálicas, os guarda-reios, 1 milhão de reais. Em obras de arte especiais, as pontes e viadutos que existem aqui em Farroupilha foram 428 mil reais aplicados. As obras de arte corrente, que são as drenagens, são 541 mil reais. Iluminação, 491 mil reais. Edificações, são 3 milhões e 800. Mais 10 minutos. Então, vou acelerar. As edificações, 3 milhões e 800 mil. O free flow, 5 milhões e 200. A manutenção, 3 milhões e meio. O atendimento ao usuário, 2 milhões e 270. E a administração da CSG, 3 milhões e 100. Isso tudo deu 33 milhões e 100 aplicados aqui no município de Farroupilha. Aqui é só para ter uma noção sobre a questão dos impostos, dos tributos que a concessionária recolhe. Ela recolheu, nesse mesmo período, 15 milhões e 300 mil reais de impostos, com os trabalhos que ela fez durante esse primeiro ano de concessão. Imposto de renda, 5 milhões e meio, contribuição social, 2 milhões de reais. Aqui é a lei de incentivo à cultura, 100 mil reais. PIS, 657, COFINS, 3 milhões e 300. E o ISS da concessão, 3 milhões e 700 mil reais. Aqui está destacado o ISS que veio para Farroupilha, são 508 mil reais. Esses 508 mil reais é o ISS da concessionária, da concessão. É o que se paga, é o que o usuário paga pela tarifa de pedágio. Esse ISS se refere aos serviços que foram executados, contratados pela CSG,
que a gente retém do nosso contratado e repassa para a Prefeitura. São mais R$ 639 mil. Então, R$ 1.148.000 entrou em forma de ISS para a Prefeitura de Farroupilha. Aqui os encargos sociais e previdenciários são o Fundo de Garantia R$ 800 mil e o INSS R$ 3.300.000. Só para mostrar que não é apenas investimento puro na rodovia, também tem a participação governamental no nosso trabalho, né? Aqui eu coloquei uma série de fotos do antes e depois, que não precisa ficar falando muito, até vocês que trafegam ali conseguem enxergar isso daí. Aqui é a 470, aqui é como estava antes da gente chegar e agora como ficou. A 122, 122 também. Esse KM 141 é lá depois de Antônio Prado, né? Aqui é 122, isso aqui é lá no entroncamento com a 116, 122, esse aqui é o KM 56, é aqui próximo de Farroupilha, né, na 122. Aqui é a 453. 453 também. Aqui são defensas metálicas, exemplo de defensa metálica que foi implantada, também na 453. Aqui são as obras de arte que a gente restaurou. Esse aqui é o caso da 453. Aqui o passeio estava rompido, estava quebrado. A gente recompôs ele em estrutura metálica. Então, hoje existe um passeio nessa ponte aqui da 453. A 240, que é lá no Vale. A 446, aqui na Serra, entre Carlos Barbosa e São Vedelino. A 287, lá no Vale, entre Montenegro e a 386. Aqui é a questão da faixa de domínio, que a gente tem que tomar conta, a roçada. Aqui, pontes, essa aqui é uma ponte lá sobre o Rio das Antas, como estava e como ficou. Uma passarela ali em Flores da Cunha. Uma ponte na 446. Mais uma ponte. Aqui são as emergências que aconteceram no mês de novembro. Vocês estão cientes disso, né? Ali houve uma série de quedas de barreira no nosso trecho. Essa daqui é da 446, é o KM11. O deslizamento aconteceu no dia 18 de novembro, a gente liberou ele no dia 20 de novembro. Esse aqui foi um deslizamento também considerável. Aqui é o KM81 da 122. Houve o deslizamento no dia 18 de novembro, nós liberamos no dia 20 de novembro. Aqui tem até a foto de um guincho nosso, que ele estava sinalizando ali a barreira, e acabou uma árvore caindo em cima dele. Esse foi o único veículo que teve qualquer tipo de avaria nessas chuvas de novembro. Nenhum usuário foi atingido e nenhum equipamento nosso ou nosso colaborador foi atingido. Esse é o maior de todos, ele na 122. Ele deslizou no dia 20 e a gente liberou ele no dia 26 de novembro. Esse é o tamanho do estrago que aconteceu ali na 122. Aqui sobre um pouco sobre o Free Flow que nós implantamos, né? Aqui só falar um pouco sobre as vantagens do Free Flow que nós adotamos aqui na concessão, que tem a ver muito com o impacto ambiental e a praticidade do usuário, né? No fim das contas, é isso que acontece. A parte ambiental, você evita de fazer desmatamento, para você construir uma praça de pedágio. A praça de pedágio é uma construção de grande porte, você tem que desapropriar também muita área para você conseguir implantar uma praça de pedágio, e a operação dela é muito cara, né? O Free Flow, ele não precisa de nada disso. Ele é muito mais simples de se implantar e muito mais simples e barato de se operar. Isso é o ganho que vai entrar para o nosso cliente.
Aqui só como é que funciona o Free Flow, basicamente, né? Ele é um pórtico metálico, como foi mostrado ali. Ele verifica a data e a hora da passagem do determinado veículo. Ele reconhece a placa traseira e a dianteira por meio do mecanismo que ele transforma uma imagem em texto, que é o reconhecimento da placa. Verifica se existe uma tag associada àquele veículo e quantos eixos estão suspensos e rodando, né? Com isso ele consegue calcular qual é a tarifa que deve ser cobrada. Aqui sobre o pagamento, de como é que funciona o Free Flow, ele é todo automatizado, então o ideal é que o usuário ele não tenha que parar para fazer pagamento de pedágio, ele paga isso no outro momento, após a passagem. E o usuário que ele tem o tag colado no para-brisa ou ele faça o cadastro, ele tem também descontos, né, que é 5% só pelo cadastro, e depois um desconto crescente à medida que ele passa mais vezes no mesmo sentido do pórtico. Aqui é só um detalhe que também está no nosso contrato. A BR-470, o nosso trecho, ele inicia aqui, nesse ponto, no KM 220.5, em Bento Gonçalves, e desce aqui sentido Carlos Barbosa. Isso é o que está no nosso trecho. No nosso contrato, existe já a previsão desse trecho da 470, entre Nova Prata e onde é hoje o início da nossa concessão, também entrar no nosso contrato. A gente tem 5 anos para estudar esse trecho. Se ele se mostrar viável, ele passa a integrar a concessão da CSG. Aqui é só uma perspectiva para esse segundo ano de concessão que começa. A gente tem imagina que vai aplicar em torno de 160 milhões de reais na rodovia, 70 milhões no sistema rodoviário, o alargamento, o reforço de pontes e o início de implantação de acostamentos, 30 milhões de reais. A gente tem que instalar também um ponto de parada de caminhoneiro, o local ainda a ser definido, 5 milhões de reais. E o início das obras de duplicação, que começa com o projeto executivo, desapropriações, etc., que deve dar aqui em torno de 10 milhões de reais. E tem também a parte de implantação de fibra ótica, as câmaras e radares da rodovia. A gente tem, a nossa obrigação é que a rodovia ela fique 100% monitorada, sem nenhum ponto cego. Então, a gente deve instalar ali uma câmara a cada 2 quilômetros de rodovia. Essas câmaras elas são inteligentes, então todo o tráfego é monitorado por essas câmeras e qualquer atividade diferente, o nosso operador do CCO, chama-se a atenção dele para ele observar o que está acontecendo e dar uma tratativa se for necessário, né? E a operação da rodovia em torno de 56 milhões de reais. É isso a apresentação que eu queria mostrar para os senhores. Isso é o que a gente faz e o que a gente fez aí durante o primeiro ano da nossa concessão. Muito obrigado, diretor Ricardo. O senhor pode tomar assento aqui conosco, se preferir, na mesa. Que eu vou passar a palavra aos vereadores para que eles possam fazer as suas perguntas, então. A palavra está à disposição dos vereadores pelo tempo de até 3 minutos para perguntas e o nosso convidado terá o mesmo tempo, então, para as respostas. Com a palavra, o vereador e também proponente do convite, Gilberto do Amarante. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, Ricardo, da CSG. Obrigado pela explanação muito técnica e prática, de fácil entendimento. Quero dizer também que, nesse período que vocês estão trabalhando em nossas rodovias, eu e os demais vereadores, que quando precisamos de trabalho, em relação a... Nós tivemos um problema aqui na linha São Miguel, que ficou sem acesso naquela comunidade. A empresa se dispôs rapidamente a fazer um projeto, onde a gente trabalhou aqui com o Márcio, né? Onde trabalhamos com o Executivo Municipal e foi, então, feito o acesso, que se fosse tratar com o DAE, eu tenho certeza que demoraria muito tempo e não sei se ainda não teria a resposta. E todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, nós observamos que tem acontecido sim. Quando eu falo com os moradores, eu participei de muitas reuniões na construção do projeto. Nós tínhamos um grupo de vereadores aqui na Serra, que dava em torno de 40, 48 vereadores, onde os debates foram muito em cima dos prazos. Quando se definiu que o preço não se discutia mais, a gente discutiu em colocar mais obra de infraestrutura
e os prazos de entrega dessas obras, né? Que quando eu falo para os moradores aqui da nossa cidade, olha, eles vão entregar a obra da 453 até 2026, não acreditam, e eu também não acredito, porque nós sonhamos com essas estradas duplicadas e há muitos anos, e deveria ser feito já pelo governo do estado, porque a gente já paga os impostos de forma árdua e alto, né? Eu sei que todo o assunto de pedágio nós vamos cobrar a questão de trabalho, sim, de vocês, mas é uma questão de Estado, é de governo de Estado, é de política, né? E também a 122, que é para ter todas as obras de infraestrutura pronta até 2027, início desses anos. A minha primeira pergunta depois é, vocês vão cumprir com esses prazos? Uma outra pergunta que eu trago, e eu já vou partir para as perguntas, se nós temos a cobrança flip-flop, se há possibilidade de mudar, até porque esse debate do flip-flop vai ser ampliado, inclusive com o Parlamento Regional, que eu acho que terá uma próxima reunião em Antônio Prado, para discutir esse assunto, porque as pessoas passam, nós temos aqui um grande número de agricultores, às vezes passam despercebido, e quando recebe a multa no prazo dos 15 dias. A intenção nossa seria propor para a empresa, claro que eu não sei, não é simples assim, mas nos 15 dias, mandar a cobrança do pedágio com os custos, né, desse envio e, se não pagar nos 30, sim, aí aplicar multa. Essa seria mais uma pergunta. Só para terminar, senhor presidente. E a última pergunta é se a CSG está pensando ou está discutindo com o governo do Estado para ampliar os pontos de cobrança de pedágio aqui na nossa região, que hoje são 6. E se vamos manter os 6 até o final dos 30 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Ricardo. A palavra está com o diretor Ricardo. Ok. Bom, com relação ao cumprimento do prazo que está sendo colocado aqui, foi o que eu me expliquei, né? O nosso contrato é um contrato de obrigações e nós temos as garantias que foram dadas. Vocês não acreditam no prazo. Muita gente não acredita, mas pelo menos nós temos que acreditar. Se nós não acreditarmos, a gente não vai conseguir fazer mesmo, né? Mas o contrato nosso, ele tem uma série de mecanismos que nos pune caso a gente atrase uma determinada obra. Essa punição, ela vai desde multas que a gente pode receber por não cumprir determinado prazo, ou até ter uma redução da tarifa do pedágio que é cobrada, né? Então, assim, o prazo a gente está levando a sério, a gente tem que cumprir esse prazo, sim, que é o que está no contrato. Então, para nós vai sair muito caro se nós não honrarmos com o prazo, né? Então, isso não tem que acreditar que vai dar certo. Mesmo com as licenças ambientais? A licença ambiental, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte, aí a parte da licença ambiental, logicamente tem a parte do órgão que vai fazer as análises, e aí aí depende dele, não depende da gente, né? A gente está sempre tratando as obras antecipadamente, vamos dizer assim, o que é necessário ser feito, e talvez até, se for o caso, a gente pode até propor ao governo de trocar, né? Tem trechos que eles dependem de uma licença ambiental um pouco mais vamos dizer assim, mais bem elaborada, que é o EIA-RIMA, e outras que basta o LPIA, que a gente chama, que é uma licença mais simplificada. Se a gente verificar que pode acontecer de algum trecho demorar por conta do licenciamento ambiental, a gente pode tentar, talvez, trocar, né? Você faz uma obra que era um pouco mais para frente antecipadamente e troca por outra até sair a licença daquele trecho que não saiu ainda. Então, isso é possibilidade. Com relação ao envio da cobrança, a gente não faz. Nós não temos como identificar o usuário, né? O veículo que passa pelo pórtico de free flow, ele tem a placa dele, né? E nós temos apenas a placa do veículo. A gente não tem acesso ao banco de dados do Senatran ou do governo para a gente identificar quem é o dono daquele veículo. Então, o que a gente sempre pede para os nossos clientes é que ele faça o seu cadastro no nosso aplicativo, no nosso site, porque quando ele se cadastra, a gente passa a ter a possibilidade de entrar em contato com ele. Então, se ele atrasar o pagamento ou não fizer o pagamento, a gente consegue, com antecedência, comunicá-lo daquela situação, tá? Sobre a ampliação do número de pórticos, isso é uma obrigação nossa, o estudo dessa ampliação de pórticos.
Mas a ampliação de pórticos, ela a nossa obrigação é estudar, né? O estudar é você quebrar a tarifa. Ao invés de você cobrar num ponto único uma tarifa alta, você particiona aquilo mais em 2 ou 3 pórticos, depende da situação, de maneira que a pessoa que não utilize todo aquele trecho da rodovia para pagar o valor cheio, ela paga pelo menos uma fração daquilo, né? Mas isso é o estudo que a gente tem que fazer, a gente passa para o governo avalia, e isso, logicamente, é tratado com a sociedade. Isso não existe nem do nosso lado, nem do lado do poder concedente, determinar que amanhã a gente tem que instalar um pórtico de pedágio, seja onde for. Obrigado, diretor Ricardo. A palavra está com o vereador Juliano Balgarta. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o Ricardo, que é o diretor executivo da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, cidadãos e cidadãs que fazem presentes aqui nessa noite, cumprimento especial ao Marcelo Consorte, o Luiz, o pastor Albertino, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Bom, primeiro que é notório a diferença quando a gente passa pelas rodovias. Isso é factível, todo mundo que passa consegue ver, tá ao alcance e também a agilidade em algumas ações. Então, nós debatemos muito a questão do pedágio aqui na Câmara, na região, né, vereador Amarante, eu quero também te cumprimentar pela proposição da concessionária estar aqui nesta noite. Então, esse é um ponto positivo. Outro, o pedágio é muito receptivo com os vereadores que procuram. Tem demandas que eu encaminhei, fomos muito bem atendidos, então tem que parabenizar quando as coisas são boas e dizer, muitas vezes, mais atendido pela concessionária do que pela própria prefeitura. Então, isso é um ponto positivo. Há, sim, toda uma preocupação em torno da tarifa, a questão do free flow, que é, sim, um novo método que vem desburocratizar e, em suma, facilitar alguns processos, diminuir algumas coisas, como bem foi colocado ali. Há também a questão, sim, Ricardo, que nós aqui, historicamente, nós vemos de um pedágio traumático, que não é o caso agora, e esperamos que não seja, senão nós vamos bater panela, nós vamos incomodar, né? Sem sombra de dúvidas, e precisamos dessas obras, porque elas vão, por si só, pagar com o investimento que a população está fazendo, que não tem almoço de graça, né, vereador Roque? Então, é a população que vai estar... que durante muitos anos o Estado do Rio Grande do Sul foi mal gerido, independente de administração, que passou e levou o sucateamento, né, vereador Kiko? Sempre vereador Kiko Paes. Então, e o sucateamento levou o processo de privatização e ali posto. O meu questionamento é o seguinte, referente ao free flow. O Amarante questionou que hoje nós temos 6 pontos. Vamos pensar que no futuro a concessionária faça uma avaliação para a expansão. Eu não consegui entender direito antes, por isso que eu estou até meio repetitivo. Essa ampliação ela tem que partir de uma autorização do governo do Estado ou já está tecnicamente liberado no contrato? E de que forma que nós podemos avançar em alguns acessos da cidade que ficaram fora desse pacote? Por exemplo, né? Só para concluir, senhor presidente, o caso ali, um trevo emblemático que também o Amarante tem se envolvido, ali nas proximidades do Hotel Adoro, no bairro Lindóia, ali, Bela Vista. Como que a gente pode tentar avançar nesses pontos de acesso, que é uma roleta russa que nós enfrentamos todos os dias? Obrigado. Obrigado, vereador. Palavra com o senhor Ricardo. Bem, sobre a questão do número de pórticos, não tem nada estabelecido, não tem nada acordado nem falado, né? O free flow, é importante que se diga, a nossa situação aqui, a gente chama isso de sandbox, o nome assim, técnico que a gente dá para essa situação. O sandbox é um período experimental de 2 anos. É uma tecnologia nova, tanto a concessionária quanto o governo, quanto os nossos clientes, usuários, eles também estamos conhecendo esse sistema. Então, a gente tem 2 anos de prazo para que a gente consiga melhorar o funcionamento, entender esse funcionamento, melhorar o funcionamento, e aí criar o mais próximo possível do free flow clássico, que a gente chama, né? O free flow clássico é você pagar exatamente pelo quanto você anda na rodovia.
Se você andar 10 km, você paga 10 km, se andar 5, anda 5, assim sucessivamente. O Free Flow clássico ele funciona bem quando você tem uma rodovia fechada, que a gente chama, onde você consegue controlar os acessos à rodovia. Então, se você controla os acessos, você põe um pórtico de Free Flow nesses acessos, então a pessoa entra no acesso, computa a entrada, quando ela sai, você computa a saída, a diferença de distância é o que ela utilizou. Na rodovia que a gente administra aqui no Rio Grande do Sul, e a grande maioria das rodovias do Brasil, é impossível, porque o número de acessos é muito grande. Então, não tem como você instalar um pórtico a cada acesso. Em função disso, o que se faz é você, ao invés de colocar um pórtico de cobrança num ponto determinado, você coloca mais pórticos e você cobra pelo trecho que cada pórtico daquele representa. Então, se você tem hoje um pórtico que custe R$10 a tarifa dele, se você repartir em 2, você pode ter 2 de 5, ou um de 5,50, outro de 4,50, é uma questão de equilíbrio de tráfego. Então, essa é a ideia, mas não existe nenhuma determinação de onde vai colocar, quando vai colocar, não tem. O que a gente tem por obrigação é estudar e mostrar as possibilidades. O governo do Estado, por meio do poder concedente, ele vai avaliar esse estudo e vai dizer se aquilo vai para a sociedade ou não. Se for para a sociedade, aí vai haver o debate. Tanto quanto houve o debate da concessão lá no início, as audiências públicas, né? É assim que funciona, é assim que está programado para acontecer. Sobre acessos, que o senhor comentou que hoje não está contemplado nesse pacote, o que acontece é o seguinte: quando a gente duplica a rodovia, toda a conformação dela muda, né? Às vezes você tem um ponto crítico e quando é pista simples ele está ali, quando você duplica ele pode desaparecer ou pode migrar para um outro ponto. Mas, de qualquer maneira, os acessos que não estão contemplados, pode até ser que entre, só que isso sempre gera um impacto na tarifa. O que pode também acontecer é você deixar de fazer alguma coisa e trocar por aquele item que aparentemente é mais importante do que o outro que vai deixar de ser feito. Então, esse é um trabalho que é feito no contrato de concessão, sempre com a anuência do poder concedente e debatido com a sociedade para verificar essa mudança, né? Se a gente troca uma coisa por outra, se você trabalha na tarifa ou se você aumenta o prazo da concessão, é a maneira que você tem de compensar uma obra nova que seja colocada no contrato. Obrigado, diretor Ricardo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar aqui o doutor Ricardo e toda a sua equipe, e também os vereadores proponentes aí do convite, vereador Amarante, vereador Juliano. Na verdade, eu gostaria de ficar nessa questão da proporcionalidade, que eu vi que o senhor abordou esse tema aqui na sua última manifestação, que é a questão do Free Flow, que foi criado pela Lei 14.157 de 21, e que ele possibilita, e cita alguns exemplos, por exemplo, do Chile, né, que seria o primeiro país que se instalou na América Latina esse tipo de cobrança, e que o objetivo disso aí é sim também reduzir custos, porque você reduz mão de obra, você facilita, você deixa mais leve, aí diminui um pouco o peso do custo, mas também ele tem uma questão de princípio de justiça, né? E aí o senhor acabou respondendo a minha pergunta, mas eu vou insistir um pouquinho, porque se nós temos diversos acessos, e esse seria um dos empecilhos de equalizar, diluir o custo do pedágio, né, pela proporcionalidade de quilômetros rodados por veículo, isso não deveria ser uma penalização para o usuário. Porque, veja bem, se eu vou daqui a... O primeiro ponto é aqui em São Vendelino, entre Farroupilha e São Vendelino, e o segundo ponto é lá em Portão, né, do pedágio, né? Isso. É isso, né? Em Caí. Então, se eu for até na Feliz, ou até na Feliz, eu vou pagar a mesma tarifa daquele que chega até lá nas imediações do pedágio, do segundo ponto de pedágio, o que não seria justo. Eu deveria pagar proporcionalmente esse trecho que eu vou usar, né? Isso seria um princípio mais justo. Então, eu acho que esse sistema deveria de encontrar uma saída para equalizar, né? Paga-se pelo trecho que você utilizou. Por exemplo, se eu for a Bento, se eu for a Caxias, eu não vou pagar absolutamente nada. Agora, se eu for a São Vendelino, eu vou pagar. Então, você vê que ali não tem um princípio de justiça com o pagamento,
né? Agora, claro, se a gente ficar com aquela mentalidade de malandro, que se teve muito nesse país, felizmente esse tempo está acabando, é de querer tirar vantagem, diz, vou usar aqui, vou sair pelo desvio, vou passar por aqui, não vou pagar nada. Na verdade, o que deveria ser era justo. Você usou 5 quilômetros, paga-se equivalente a 5 quilômetros. Se você pagou 50 quilômetros, paga-se equivalente a 50 quilômetros. E me parece que isso não tem uma resposta, porque o senhor diz que tem diversos acessos e isso atrapalharia. Mas não há possibilidade de encontrar uma alternativa para isso? Não, com a tecnologia que tem hoje, não. Como eu falei, para que você consiga controlar cada acesso, você teria que ter um pórtico de free flow em cada acesso. Então, você vai chegar a um ponto que você vai ter tantos pórticos de free flow que você vai fazer com que a tarifa fique muito alta. Então, você acaba pesando a balança do lado contrário, né? Ao invés de você pesar a balança no sentido de você reduzir os recursos para você conseguir reduzir a tarifa, a gente estaria aumentando os recursos para você poder ter o controle da tarifa. Então, assim, dizer que o molho saiu mais caro que o peixe, né? Então, na situação hoje que tem a tecnologia que existe, não é possível. Salvo se a gente fechasse a rodovia e você controlasse os acessos, né? Mas eu penso que isso hoje é impensável nas rodovias que a gente administra aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está com a vereadora Clarice Baú. Boa noite, obrigado, presidente. Seja bem-vindo, né, ao diretor executivo da SCG, a todos os vereadores aqui, boa noite, e aos demais que estão aqui nos assistindo presencialmente, aqueles que nos assistem de seus lares também. A minha opinião, minha leitura é que o pedágio é um mal necessário. Respeito a opinião de todos, porque com toda a carga tributária que nós, contribuintes, já temos, né, nós temos ainda que pagar o pedágio. Mas isso é um ponto que já está passado, e não é só na questão de rodovias, como na saúde, na educação também temos, né, custos a mais que poderiam ser evitados se nós fôssemos um país sério, que devolvesse para nós, através do que nós pagamos de impostos, para as nossas necessidades. Mas isso acho que realmente é necessário termos os pedágios para podermos ter segurança, né, e termos realmente rodovias que atendam nossas necessidades. Só queria um esclarecimento, mais especificamente, na praça de pedágio lá da ERS 240, ali de Portão. No ano passado, nos últimos meses, a tarifa era R$ 6,50, passou para R$ 11,90, e se for realmente verdade as informações que estão ventilando, que poderá ser desativada, né, e irá para R$ 12,40. Esses valores que foram arrecadados até agora, já houve investimento, quem recebeu, e qual a justificativa de tantos aumentos seguidos assim? É isso mesmo, gostaria de esclarecimento. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra com o senhor Ricardo. Ali a praça é a Praça de Portão, né? Ela está no KM3 da 240 ou 0 da 122. Essa praça ela vai ser desativada assim que os demais 5 pórticos de free flow entrarem em operação, né? Então, como eu expliquei na apresentação, está em avaliação do poder concedente o trabalho que a gente executou, e assim que ele der o sinal verde, a gente liga os pórticos de free flow e desliga a praça de pedágio de Portão, tanto quanto aconteceu com a Praça de Flores da Cunha, né? Que hoje a gente opera o pórtico de Antônio Prado, então quando a gente começou a operar esse pórtico de Antônio Prado, a gente desligou a Praça de Flores da Cunha. Com relação à tarifa a que a senhora se refere, cada situação é uma situação diferente, né? Como eu expliquei, o nosso contrato é um contrato de obrigações. A gente tem por obrigação executar o contrato, as obras que estão ali colocadas. A única maneira que a gente tem de conseguir executar essas obras é por meio da arrecadação da tarifa do pedágio. A tarifa do pedágio, ela é o resultado das obras que você tem que executar, ou o volume de dinheiro para executar aquelas obras e o tempo que você tem que executar. Então, é dinheiro no tempo. Quanto mais curto é o tempo para você fazer um investimento, maior é a tarifa quilométrica. Quanto mais dilatado é o prazo de você executar as obras, menor é a tarifa quilométrica. E quanto maior o volume de dinheiro, também você afeta a tarifa, né? Então, assim, a EGR, que estava até então na Praça de Portão e na Praça de Flores da Cunha, ela cobrava aquela tarifa menor, mas ela tinha um sistema de contrato diferente, né? Eu posso simplificar para a senhora que é como se fosse arrecada o pedágio, depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer com aquela arrecadação, né? O nosso contrato é diferente.
A gente tem que executar as obras, nós temos que fazer as obras. Se nós não fizermos, as nossas garantias vão ser acionadas. Para que a gente consiga fazer aquelas obras, o pedágio tem que ser arrecadado naquele valor que está colocado, com aquele volume de veículo que passa naquele pórtico. Então, assim, a tarifa de pedágio ela é um equilíbrio entre esses fatores que eu passei para a senhora. Então, conforme até o seu colega agora há pouco falou, não tem almoço grátis, né? Então, é impossível você fazer as obras no volume que tem que ser executado, no tempo que tem que ser executado, com uma tarifa menor. Então, assim, está fora do nosso alcance trabalhar com a tarifa. O único que pode trabalhar com a tarifa é o poder concedente, porque é ele quem diz o tempo que tem que executar as obras, né? Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Ricardo, obrigado pela presença. Público presente, sempre vereador Kiko. Prazer te ter de novo aqui. Sim, fato. A gente viu pela agilidade das obras, né, no desmoronamento ali, a empresa é extremamente ágil, está trabalhando e fazendo um serviço bem feito. Acho que a única reclamação de todos os vereadores da população foi o que o governo em si, como um todo, fez, né? Porque se a gente vai aqui em cima, a Santa Catarina, aí vê que os valores são bem menores de cobrança, e a gente sabe que isso tudo ele tem que ser diluído nos custos do cidadão no dia a dia. O governo, então, com isso, abriu mão, e daí aqui eu falo do governo, o governo abriu mão de trabalho, ou seja, delegou o trabalho dele. Com isso, pôs uma taxa mínima alta, fazendo que se incorporasse mais valores e com isso, mais obras, ou seja, vou oferecer as obras, mas não pago. E por final ainda, né? Por final ainda, a gente se apavora que a empresa terceirizada, né? Ela faz o quê? Ela paga uma quantidade absurda de impostos. Ou seja, o governo terceiriza, cobra um monte para dizer que, teoricamente, arquitetou as obras, abre mão e não diminui impostos. Por que o governo não começa, então, a fazer uma análise e diminuir os impostos que são arrecadados em função daquilo que ele simplesmente delegou a outro? Ele não está mais fazendo serviço. Muitas vezes a gente fala da concessionária e do pedágio, eu também acho que tem que ter um pedágio justo, é necessário, porque às vezes a gente sai nessas ruas que são sucateadas aí, não tem sinalização, descendo a Rota do Sol, naquele tempo tinha uma pedra lá, onde que de repente o cara bate com o carro lá e morre porque ficou um ano a pedra no meio da rua, e uma morte, um ano e meio, não sei, e uma morte não se justifica, não tem como a gente andar em rodovias que possivelmente te matam. Então o trabalho é interessante, mas eu sou contra o governo em criar esses mecanismos e simplesmente dizer, entregamos para outros, eles vão fazer, vão arrecadar, vão nos pagar impostos e a gente contrapartida nenhuma. É triste ver esse tipo de desenvolvimento nas ações. Eu tenho uma pergunta que como a gente é de Farroupilha e sabe que tem um fluxo bem grande de pessoas que vão a Caxias, eu acredito que já tenho a resposta, mas gostaria de ver com o senhor o que vai acontecendo. A gente tem uma quantidade intensa de obras aí que estão ocasionando engarrafamentos e, claro, não tem como fazer obra sem trancar. Isso são obras que são feitas agora de maneira mais robustas para ir na frente aliviar. Essa seria a minha pergunta. Isso tem prazo para terminar? Tem muita gente de Farroupilha que vai para lá e vive perguntando, quanto que termina isso? Meu Deus do céu, todo dia que a gente vai para lá, às vezes tem 5, 6 quilômetros de congestionamento. Obrigado, presidente. Vereador, a palavra está com o senhor Ricardo. Bem, a tendência nesse momento é que as obras elas se concentrem um pouco mais, né? Nesse primeiro ano de trabalho nosso, a gente teve que atacar os 271,5 km da nossa concessão quase que ao mesmo tempo, né, para a gente conseguir dar conta de fazer tudo que era necessário no prazo que nós tínhamos. Agora a gente entra na fase da restauração rodoviária, né? Aí na fase da restauração a gente consegue programar um pouco melhor, que você tem alguns recursos mais bem concentrados, e a gente entende que consegue diminuir um pouco esse transtorno aí aos nossos clientes, né? Na verdade, ninguém gosta de atrapalhar, ainda mais nós mesmos, né? Não é a nossa intenção, não. Mas o que a gente tem sempre que prezar é pela segurança dos nossos colaboradores,
porque as pessoas que trabalham ali, elas trabalham num ritmo muito grande e com o tráfego pesado passando ao lado dela, né? Então, qualquer bobeada que ela dá, ela pode perder a vida ou se machucar gravemente em função ali do tráfego que está passando ao lado dela. Então, e da mesma forma, o nosso usuário, a gente sempre tenta fazer o melhor possível por ele, né? O menor transtorno possível, mas no fim das contas é aquele ditado, né? Se você quer trocar o piso da sua casa, tem que tirar os móveis de cima, né? É impossível não fazer assim, né? Mas penso que daqui por diante as intervenções que vão ser feitas vão ser um pouco mais concentradas, né? E quem sabe até consigamos aí fazer uma programação e passar essa programação com antecedência. Obrigado, diretor Ricardo. A palavra está com o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, senhor Ricardo, colegas vereadores, todos que nos prestigiam. Na verdade, eu quero fazer algumas colocações e, com isso, acrescentar ou tirar algumas dúvidas. Primeiro, eu quero dizer que a gente vê, né, diariamente que a empresa está atuando em vários pontos, principalmente da nossa região, em outros pontos da concessão. Eu acho que isso é bem importante e, sem dúvida nenhuma, hoje se percebe, né, que a nossa região, em termos de rodovia, ela está bem melhor do que esteve até recentemente. Também uma questão, né, da duplicação Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Existe a possibilidade, o senhor já citou em si, mas eu quero reforçar a pergunta em si, farei 2 ou 3 perguntas apenas. Existe a possibilidade de ser colocado mais esses equipamentos de arrecadação, free flow, entre Caxias e Farroupilha, entre Farroupilha e Bento Gonçalves? Uma outra questão, devido à duplicação e melhorias que, sem dúvida nenhuma, acontecerão nesses trajetos, referente a acessos. A gente sabe, né, e somos conhecedores, como a empresa também, de inúmeros acessos, né, que existem, né, para as pessoas em uma localidade ou até particular, né, do próprio proprietário em si ter o acesso à sua residência ou propriedade. Se existe a possibilidade ou a empresa pretende fechar alguns desses acessos, né? E uma outra questão, reforçando ou contribuindo com a colocação do vereador Sandro, referente aos trabalhos que são realizados, acho que são importantes e fundamentais, mas também a gente percebe que o usuário ele tem nos questionado, né? E é importante também um posicionamento da empresa. O senhor já citou, né, que a empresa vem causando uma lentidão muito severa no deslocamento, né, para os usuários, perdendo compromissos bem importantes. Então, essa questão acho que também seria importante que se o senhor pudesse trazer novamente em si dentro desse quesito. Então, seriam essas as colocações e muito obrigado pela sua presença e contribuição nos seus esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, vereador. Palavra com o senhor Ricardo. Bom, como eu falei, a quantidade de pórticos adicionais ou a posição deles não tem nada estabelecido do que vai ser feito, né? Isso depende de estudos, né? A nossa obrigação é estudar, apresentar as possibilidades para o governo e ele ver se aquilo ali deve seguir ou não adiante. Se seguir adiante, tem que passar por audiência pública e todo o trâmite que vocês bem conhecem. Então, assim, quando a gente estuda, o estudo que a gente tem que fazer ele tem que ser isento. Ele não pode levar em consideração nenhum tipo de viés, né? Então, o que a gente apresenta são alternativas para o governo. Se você utilizar a alternativa A, você consegue reduzir a tarifa em X. A alternativa B, em Y. É uma questão de avaliar se aquela alternativa é viável, vamos dizer assim, na prática ou não. Pode ser que não, né? Então, entre Bento Gonçalves e Caxias, que é a sua pergunta, não tem nada definido, nem que sim, nem que não, né? Tá tudo em aberto, né? É um estudo que a gente tem que fazer de uma maneira isenta de qualquer amarra, né? Sobre os acessos particulares a que o senhor se refere, a gente tem por obrigação manter a segurança da nossa rodovia. Logicamente, tem um impacto quando a gente quando começa-se uma concessão rodoviária, porque a partir daquele ponto a concessionária ela passa a ter obrigações.
e ela tem que zelar pela segurança, e o acesso é um caso de segurança. Então, um acesso particular que ele não está conforme as normas de segurança, ele precisa ser adequado, né? Em último caso, ele pode ser fechado, ou ele pode ser direcionado esse acesso para um outro acesso ali próximo, por meio de uma marginal, como é chamado, né? Pela segurança do tráfego. Claro que cada acesso ele tem um estudo que é feito em relação também ao número ao tráfego que tem de acesso que utiliza-se aquele acesso, né? Se é um acesso que é pouco utilizado, a importância dele diminui, né? Se ele é um acesso mais utilizado, a importância dele aumenta, por consequência, a segurança passa a prevalecer. Então, o que a concessionária faz, ela tem por obrigação notificar os donos desses acessos particulares para que ele regularize o acesso, né? Ou ele melhore o acesso ali que ele tem, seguindo as normas, se isso for possível, ou que ele utilize de um outro acesso na proximidade que também dê acesso à propriedade dele, de modo a você deixar com que a maioria fique segura, né? E não eles ter apenas o interesse dele próprio em desmerecendo os demais usuários da rodovia. Com relação às obras, ao tempo de obra, como eu expliquei, a gente teve que agir em muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo, né? Mas a gente pensa realmente tentar talvez trabalhar no horário noturno, ver se isso é possível de ser feito, logicamente com toda a segurança que seja necessária. Então a gente está estudando o trabalho noturno, porém tem trechos que é impossível de se fazer noturno porque fica muito perigoso, né? Mas, em sendo possível, a gente deve começar a trabalhar na parte noturna, sim. Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor Ricardo. Vocês estão de parabéns aí com as obras. Falam bastante de obra e de cobrança, mas eu falo de outro assunto. O assunto, não sei se cabe a vocês, a educação no trânsito. Que eu moro aqui no 1º distrito, eu passo muito ali na 453 e eu pego o entroncamento aí na 448. Esse trecho aí eu falo que é o corredor da morte. Ali na Casa Velha, que é em frente a vocês também, que dá muito acidente, e ali no entroncamento da 453 com a 448. Ali tem, não sei se vocês têm um pensamento de mudar, fazer alguma coisa, porque é muito acidente e nós estamos indo para o lado do inverno, né? E o lado do inverno é muito complicado de andar com serração, chuva, e seguidamente dá acidente e morte junto. Acho que você acompanhou aí na Casa Velha também, que deu aquele acidente muito trágico aí, e não foi só um, né? É vários. Então a minha pergunta é essa aí, então. Sobre a educação do trânsito, se tem alguma coisa para prevenir? Obrigado, vereador. A palavra com o senhor Ricardo. Bom, a segurança, como eu disse, para nós ela é muito importante, né? Sempre. Tanto dos nossos colaboradores, quanto também dos nossos clientes, né? São todas pessoas, né? Todas elas têm a segurança por obrigação nossa a ser zelada. Com relação à 453, o que existe é o seguinte, ela vai ser duplicada em breve, né? Então, muitos pontos que hoje é um ponto de perigo, possivelmente ele vai deixar de ser. Talvez um outro que não era passe a ser, né? Então, é por isso que tem que ter um estudo muito bem feito, que é a fase que nós estamos agora, que é a elaboração do projeto executivo de duplicação. O projeto vai dizer o que vai se fazer e onde vai ser feito. O que a gente costuma fazer nesses momentos que antecedem ali a duplicação é você fazer um trabalho, se possível, paliativo. Uma sinalização diferente, você mudar a mão de acesso ao determinado acesso, você colocar algum tipo de... chamar a atenção do usuário, um sonorizador no piso, né? Taxão não, mas eu falo aquele sonorizador que você passa, ele faz um barulho dentro do carro, né? São filetinhos de sinalização horizontal. A gente tenta fazer isso no sentido de tentar mitigar essa situação, né? Resolver é muito difícil, porque tem o fator ali, imprudência, né? Como o senhor comentou sobre a questão da educação no trânsito, a gente também tem uma disponibilidade de verba para fazer a educação no trânsito, só que muitas vezes ela não é efetiva mesmo, né?
Ali no caso, que você comenta ali na Casa Velha, ali realmente é um caso de imprudência, né, de ambos os veículos, né, porque está bem sinalizado, ali está muito claro de que você não pode fazer o retorno naquele ponto, né, mas o caminhão, o motorista achou por bem fazer o retorno ali, né. E da mesma forma o motociclista também que estava na outra via, também se ele tivesse respeitando a velocidade da via, talvez não tivesse sido tão grave assim o acidente, né. Então é uma série de fatores que quando você soma, o resultado é isso que dá. Da nossa parte é tentar, na medida do possível, reforçar a sinalização para que conscientize, né, o usuário, né, porque às vezes um tempo muito pequeno que você tenta ganhar sai muito caro no fim das contas, né. Mas de modo geral, esse primeiro ano a gente passou apontando esses pontos de críticos que a gente chama, né, de acidente, e agora a partir do segundo ano a gente tem que instalar alguns radares, né, de controle de velocidade. É um número limitado de radares que a gente tem. Então, esse posicionamento de radar vai em função desse estudo de acidentes que a gente está fazendo nesse momento. Mas, obviamente, assim, a solução principal desse trecho é a duplicação mesmo, né? Quando você duplica, você muda a situação da rodovia de modo geral. Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está com a vereadora, doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Queria parabenizar o convidado Ricardo José Pérez, né, pela excelente explanação e agradecê-lo por estar aqui. Eu queria também dar uma boa noite especial para um grande vereador, o Kiko Paese. Kiko Paese, né, nosso sempre vereador. Pascoal, que está aí nos prestigiando. Todas as pessoas que nos acompanham, a imprensa, nossos colaboradores. Bem, na realidade, todos os questionamentos que eu tinha já foram resolvidos. Ficou apenas um aqui na minha cabeça, que eu gostaria de entender um pouquinho melhor. O senhor já falou que a questão da cobrança ponto a ponto, na atual conjuntura, é impossível. O senhor já explanou isso por 2 vezes. Mas eu fiquei com um questionamento ainda. Existe alguma luz no final desse túnel? Os senhores estão fazendo algum estudo sobre isso? Tem chance, alguma chance, com o tempo, dessa cobrança ponto a ponto ser instalada? Obrigado, vereadora. A palavra com o senhor Ricardo. Como eu falei, com a tecnologia que tem hoje, não, né? Com a que nós utilizamos. Só que, da mesma forma como houve uma evolução de praça de pedágio, que eu acho que remonta ali à época dos romanos, né? Para agora houve uma evolução, né? Para o free flow. Imagino que deve haver uma evolução, talvez com câmeras em que você consiga identificar com segurança o veículo que entra na rodovia e o veículo que sai. Talvez com isso a gente conseguisse fazer esse controle de acesso, que nesse momento ele não é que ele seja impossível, né? Ele seria caríssimo. Então, ficaria muito mais caro você fazer o controle do que fazer a cobrança da tarifa do uso da rodovia. Mas não dá para duvidar da tecnologia, pode ser que em breve haja uma solução melhor do que o free flow, né? Uma evolução e, quem saiba, isso se torne mais palpável para a gente, né? Mas, nesse momento, o que existe de tecnologia e uma das mais avançadas que se utiliza é o que a gente está disponibilizando aqui na nossa concessão. Muito obrigado, senhor Ricardo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, doutor Tiago. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Agradecemos já, então, a explanação do senhor Ricardo José Pérez, diretor executivo aí da concessionária. Primeiramente, eu acho que é visível, viu, Ricardo, para todos nós, e queria ser representativo com a população, de dizer que a primeira impressão foi muito boa, né? A agilidade em alguns trabalhos, as obras, eu acho que isso é visível, né? Não vou elogiar muito, porque quando ia alguém lá em casa e começava a me elogiar, a mãe dizia assim, não, elogia essa criança, tu vai me estragar essa criança. Então, não vamos elogiar tanto para não estragar, mas está muito bem, está indo muito bem, tá?
A minha pergunta é bem específica e clara. Eu acho que a concessionária, pela postura dela, não vai colocar uma free flow ou ponto de pedágio aqui, por exemplo, entre Caxias e Farroupilha. Por quê? Porque gera debate, gera discussão, não é simpático. Por que não é simpático? Porque tem pessoas que transitam ida e volta 4, 5, 6, 7 vezes aqui. Vão almoçar, vão numa reunião, voltam, a gente que trabalha, né? E eu acho que esse espaço tem que ser respeitado, esse espaço de trabalho do cidadão. Então, a minha pergunta é exatamente sobre isso. Nós temos um interior muito grande, né? Tem pessoas que moram lá em Machadinho, enfim, indo lá para Sete Colônias, exatamente aí que eu queria chegar, né? E Caravaggio, e muitas vezes saem, vão trabalhar, voltam. O pedágio vai ser cobrado duplamente nestes casos, né? Como é que vai ser feita a cobrança? Ou pagou uma vez, está livre, não paga mais. E eu pergunto isso porque eu fiz o teste, tá? Eu voltei agora dessa Piranga domingo, não fiz o teste proposital, tá? Não sou maquiavélico, mas eu dobrei para voltar para ir nas Cuca e eu já tinha pago o pedágio do portão, né? Já tinha pago porque eu tinha descido de manhã e quando eu desci, e sempre foi assim, a gente pagava uma vez aquele pedágio, quem passa por ali sabe. E eu desci de novo e eu disse, olha, eu já paguei o pedágio. Não, mas agora tem que pagar de novo. Digo, por quê? E aí ele me falou até, olha, mudou a concessionária e tal, e agora nós somos autorizados. Se passar 10 vezes aqui, eu tenho que cobrar as 10 vezes de novo. Tá, paguei, né? Eu já estava ali, né? Aí fui nas Cucas ali comer, né? Que eu tinha feito as voltas só para ir nas Cucas comer. Aí fui lá, enfim, mas... E aí, a minha pergunta é sobre essa questão. Se realmente vocês têm esse controle, vão conseguir ou não. Obrigado. Obrigado, vereador. Palavra com o senhor Ricardo. Bom, quanto ao elogio, a gente não toma cuidado com o elogio, né? Mas só te respondendo, o que a gente fez foi exatamente a nossa obrigação, nem mais e nem menos, né? A gente recebeu para fazer aquilo. Então, o que foi feito ali realmente não está sendo feito nada além do que nós fomos contratados e nos propusemos a fazer, né? Então, foi apenas a nossa obrigação. Com relação ao número de vezes que você passa por um pedágio e paga, tudo isso depende das regras que são colocadas, né? Por exemplo, se você quiser pagar só uma vez que passa, uma vez por dia, é possível, desde que você aumente a tarifa dos demais, né? Dos demais que pagam. Então, quando você coloca a regra de que você paga todas as vezes que você passa, se é uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, isso é a regra que é levada em consideração na modelagem econômica. Então, não existe milagre, né? Então, é como se você fosse, por exemplo, desculpa ser prático, você vai num restaurante com 10 pessoas, você come, pede a conta para fazer o pagamento, e você fala, não, o fulano, Beltrano, Ciclano não vão pagar porque por algum motivo. Então, a conta, em vez de ser dividida em 10, vão ser divididas em 7. Esses 7 vão pagar mais caro do que se dividisse por 10. O raciocínio de uma concessão que tem o pedágio é o mesmo. Então, a gente tenta diluir os investimentos e os custos que a gente tem pelo número de pessoas que fazem uso da rodovia. Então, se a regra é cobrar a cada passagem, então tem que ser diluído nessa proporção, né? Se não houvesse essa possibilidade, a tarifa quilométrica ela seria maior, porque as pessoas que passam mais vezes não pagariam e só pagaria aquela que passa uma vez só, né? Então, essa é uma questão até de justiça tarifária, né? E uma questão de regra. Então, se a regra é cobrar cada vez que passa, essa é a tarifa resultante. Se você for pagar apenas uma vez por dia, a tarifa vai ser maior. Vai chegar a um ponto que fica insustentável o sistema, né? Você vai pagar R$50 na tarifa de pedágio, é algo que não se comporta, né? Então, fica fora da razoabilidade, né? E a gente pensa que você pagando a cada vez que você passa, ele se torna até uma coisa mais justa, né? Porque você está pagando pelo uso, né? Então, se você usou 3 vezes uma coisa, você tem que pagar 3 vezes, 4 vezes, 4 vezes, uma vez só, né? Mas o nosso contrato existe ali, a gente sempre tenta deixar isso divulgado, que são descontos que os nossos clientes têm, que é aquele cliente que instala a tag no veículo ou que se cadastra no nosso aplicativo, ele tem 5% de desconto na tarifa.
E aquele usuário, que a gente chama ele de usuário frequente, em que ele mora, por exemplo, numa cidade, trabalha na outra, e fica transitando diversas vezes, passando pelo mesmo pórtico de cobrança, quanto mais vezes ele passa no mesmo sentido durante o mês, ele tem descontos, e eles são progressivos, que pode chegar até 20%. Então, assim, existe uma certa mitigação, vamos dizer assim, desse encargo ali para aquele usuário que ele é frequente, né? Não é muita coisa, mas ajuda, né? Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. Boa noite. E saúdo Vossa Excelência pela bela explanação. E para sanar algumas dúvidas de nós e das pessoas que estão em casa nos assistindo, presencialmente ou através das redes sociais. Eu fiquei triste. Por quê? Porque, veja bem, quando nós, algumas pessoas, ou grande maioria, elogiou pelo trabalho, eu também elogio porque está acontecendo e todos estão vendo o trabalho que está sendo feito nas rodovias. O que me deixou triste, como eu falei, é que o contrato ele não nos dá segurança nenhuma de que possa ou não ter novas praças. Isso que a população vai ficar preocupada após essa explanação e após essas nossas perguntas. E as discussões vão continuar ocorrendo, ao passo que, se já teve brigas, já teve discussões com ânimos acirrados com relação a pedágios, que ninguém é contrário, porém ninguém concorda com os valores, que são altíssimos, e os 20%, legal, desconto, sim, de R$10 vai vir para R$8, beleza. Mas a qualquer momento, se porventura surgir alguém, ou algum administrador, ou algum governo que disser, não, nós vamos ter que botar mais uma praça de pedágio, vai ser posta. E aí que eu fico triste, por quê? Porque nesse contrato não está escrito que as praças de pedágio são essas e ponto final. E aí evitaria muitas discussões. Então, esse é o meu posicionamento com relação ao pedágio e quero explanar os meus sentimentos com relação ao contrato, que não somos nada com relação a um contrato tão grandioso como esse, mas eu acho que a gente representa uma grande parcela da população que vai estar dormindo todos os dias com essa preocupação. Pode ser que tenha. Isso não é bom para as nossas vidas. E talvez, após tantas perguntas, esse novo formato de cobrança de pedágio, se uma pessoa, agora vem a pergunta, se uma pessoa não quer entrar em aplicativo nenhum, não faz... Não tem não é adepto a essas, sei que com a modernidade deveria ser, mas infelizmente vai ter algum caminhoneiro com uma certa idade, enfim. Tem alguém nessas praças que vai fazer a cobrança da forma antiga ou é só através das tecnologias? Só um minutinho, eu estou com duas funções aqui. Não sei se eu fiz entender, vai ter alguém lá na praça também para fazer aquela cobrança à moda antiga ou é só free flow, assim, com as tecnologias? Obrigado. Obrigado, vereador. Palavra com o senhor Ricardo. Bom, eu só gostaria, peço desculpas que eu vou discordar do senhor, é que no nosso contrato ele é bem claro a posição dos pórticos ou das praças de pedágio, né? O nosso contrato, se o senhor analisar, ele tem o contrato propriamente dito, que ele tem o regramento as regras da nossa concessão, e o contrato, ele muitas vezes, tanto o contrato como comumente a gente faz referência a um anexo do contrato, que é chamado de PER. PER é Programa de Exploração Rodoviária. No PER, que é um anexo do contrato, lá constam todas as nossas obrigações físicas, obrigação física que tem que ser cumpridas, os prazos, e os parâmetros que a gente tem que utilizar para poder cumprir com o contrato. E lá no PER, no apêndice H, se o senhor der uma verificada lá, vai encontrar ali a posição das praças de pedágio ou dos pórticos de free flow que hoje estão instalados. Então, a gente tem por obrigação fazer a instalação nesses pontos, porque são esses pontos que passaram pela audiência pública, foi analisado pelo Tribunal de Contas e etc. Então, ali está
a permissão onde a gente pode colocar os pórticos ou as praças de pedágio. Hoje, a gente teve uma leve mudança de posição desses pórticos, mas para fazer essa mudança leve, a gente teve que solicitar ao poder concedente, com todas as justificativas possíveis, de por que esse ponto é melhor do que aquele que estava no pé. Então, hoje, a posição que está hoje, ela é totalmente documentada e o poder concedente avalizou aquela posição. Tá? Com relação à cobrança manual, existe sim. A gente está disponibilizando nas nossas BSOs, que são aquelas bases de atendimento ao cliente, que eu mostrei aos senhores agora há pouco, que a gente instalou 5, né, no nosso trecho. E, além dessas 5, a gente vai colocar mais alguns pontos adicionais também, pelo menos nesse momento inicial, para facilitar a cobrança daquele usuário, primeiro, que ou quer pagar em dinheiro, que não é o aconselhável, ou aquele que tem algum tipo de problema com instalar o aplicativo, fazer cadastro. Então, ali vai ter pessoas que vão estar ali à disposição desses usuários para fazer o esclarecimento e a ajuda necessária, né? Então, nas nossas 5 BSOs, vão ter pessoas ali disponíveis para fazer o atendimento e mais alguns pontos adicionais, que vai ter aí assim que a gente começar a cobrança nos demais 5 pórticos de Free Flow. Obrigado, senhor Ricardo. E a palavra está com a vereadora Cristiane. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes e vereadoras, a minha pergunta, então, e cumprimento também o público em geral, né? A minha pergunta, senhor Ricardo, é referente à questão de valor. Eu percebi que o valor de Farroupilha, se não me falha a memória, é o segundo valor mais alto. Existe algo em específico, no caso, algum parâmetro para esse valor cobrado? Porque eu percebi que dali dos que foram apresentados, Farroupilha apresenta o segundo valor de pedágio, no caso, né, de cobrança mais alto. Obrigada, senhor Ricardo. Obrigado, vereadora. A palavra com o senhor Ricardo. Bom, existe uma fórmula no nosso contrato que diz como é que se calcula a tarifa de pedágio em cada pórtico de cobrança. Sendo um pouco técnico, mas sendo resumido, é basicamente assim: a concessão ela tem uma tarifa quilométrica, é uma tarifa que se cobra por quilômetro da rodovia. E tem uma tarifa que é a tarifa quilométrica de uma pista simples e de pista dupla. A pista dupla ela é 30% maior do que a da pista simples. Cada ponto de cobrança, ou cada pórtico de cobrança do Free Flow, ele tem o que a gente chama de trecho de cobertura do pórtico, ou TCP. Então, como é que você chega na tarifa que é cobrada no pórtico? Você pega esse TCP e multiplica pela tarifa quilométrica. Então, você pega quilômetros, que é a extensão do TCP, em pista simples, multiplica pela tarifa de pista simples e soma com o trecho de cobertura, o TCP em pista dupla, multiplicado pela tarifa de pista dupla, soma os dois, você tem a tarifa em cada ponto. Então, por isso que tem praças que estão, ou pórticos que têm uma tarifa maior do que o outro, que é em função do trecho de cobertura, né? Até a sua pergunta tem a ver muito sobre essa questão de a gente colocar mais pórticos de cobrança. A ideia de você colocar mais pórticos de cobrança é justamente você pegar um TCP muito grande e fracionar. Então, você passa a ter TCP menores, vai ter uma tarifa de pedágio menor no outro ponto de cobrança, né? Então, esse é o raciocínio que baliza ali a tarifa que se é cobrado em cada pórtico de Free Flow. Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, boa noite, senhor Ricardo. A pergunta e também falar sobre pedágios, nós em Farroupilha guardamos o trauma da última praça que tivemos aqui. A única coisa que mudou de 40 anos para cá foi o desmatamento do São Vito, né, que aconteceu e nada mais
praticamente foi feito. Tivemos o desvio do pedágio, onde que tornou-se um lugar perigoso. Em visita à família ou familiares que moram em São Paulo, mais propriamente em Jaguariúna, que é próximo de Campinas, e a gente sempre faz aquele caminho, a gente vê que não precisamos fazer o costumeiro retorno passando de uma via pela outra. Nós temos um caminho que nos desvia através de viadutos. Será que aqui, na nossa região, e a gente tem um histórico de acidentes muito frequentes, seria viável acessos como sair da 122 para entrar para Feliz sem ter que cruzar a via? E que nós aqui na nossa região é costumeiro, se nós queremos aqui na via de São Miguel, nós atravessamos para poder deslocar para uma localidade. Tem a possibilidade de nós termos acessos com mais segurança dentro desses contratos foram observados pelo governo que contratou e também licitou esse trabalho? Ou nós vamos continuar com a garantia de que ainda teremos, pelos estudos apresentados até então, ainda aquela mesmo sistema antigo que cria-se uma saidinha e ali torna-se uma coisa comum? Será que vamos conseguir obter uma segurança maior? Obrigado. Nessa parte? Vereador, com a palavra o senhor Ricardo. Bom, com relação ao trauma que o senhor se refere, a gente também sentiu um trauma grande aqui quando a gente começou, né? A gente começou aqui com essa ideia, né? Da outra concessão que tinha aqui, então todos achavam que nós seríamos mais um, né? Naquele mesmo padrão. Só que a gente não tem nada a ver com a outra concessionária, nem o outro contrato, nós somos um contrato novo. Ele é um contrato, pode-se dizer, moderno, né? Se o senhor observar ali as concessões do Estado de São Paulo, que o senhor se refere, ou as federais, ele não perde nada para elas, não. Em termos de segurança jurídica, em termos de ônus, se a gente não conseguir cumprir o nosso contrato. Então, esse trauma a gente está começando a vencer agora, até com, vamos dizer assim, os elogios que a gente recebe da situação da rodovia que está agora. Então, a gente percebe que está começando a mudar. A gente percebe também que o ponto de virada vai ser quando a gente conseguir entregar pelo menos alguma obra de duplicação que a gente se propôs a fazer, né? Mas, ok, até lá a gente vai esperar com paciência e trabalhar para que isso aconteça e a gente consiga mudar essa visão que até então tem aqui nessa região do Estado, né? Com relação aos retornos a que o senhor se refere, sim, o nosso contrato ele tem por missão ter um projeto executivo moderno, com os pontos de retorno seguros, né? Só que acontece o seguinte, como o senhor comentou, o Estado de São Paulo, né? Você não consegue fazer um retorno onde você quer. Você tem que seguir 2, 3 quilômetros para você conseguir fazer um retorno seguro. Se a gente fizer um viaduto a cada retorno que existe hoje na rodovia,
seja aqui a 122 entre Caxias e Farroupilha, que é pista dupla, ou entre São Vedelino e até Portão, que é pista dupla também, aquela série que existe de retornos, que são chamadas alças de xícara, não sei se o senhor conhece esse termo, que se você olha do alto ele parece uma alça de xícara, ele é muito perigoso, né? Porque o veículo ele tem que parar, cruzar a outra faixa e conseguir daí entrar no sentido que ele quer. É muito perigoso. A gente percebe ali que o número de acidentes que tem de colisão transversal é muito grande por causa desses retornos. A gente está no nosso contrato a nossa obrigação de tirar essas alças de xícara. Só que o reflexo inverso é que vai ter menos pontos de retorno, né? Então, as pessoas vão ter que se adequar, vamos dizer assim, a essa situação de você ter menos pontos de retorno, você vai ter que andar um pouquinho mais para conseguir fazer um retorno seguro. Mas as obras que vão ser feitas de duplicação, que vai estar ao nosso encargo, elas vão prever sim retornos seguros, seja em nível ou desnível, dependendo da situação, da demanda, e todos eles vão ser seguros sim. Talvez não na frequência que existe hoje, mas com certeza vai ser muito mais seguro do que é até então. Obrigado, senhor Ricardo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao nosso convidado para suas considerações finais de até 3 minutos. Ok, bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder expor um pouco da nossa concessionária, do nosso trabalho, que é o nosso dia a dia. A gente sabe o desafio que nós temos para vencer, tanto o desafio das obras que nós temos que executar, aquilo que nós temos que entregar, mas também o desafio de mudar a mentalidade aqui da população, né, lindeira aqui a nossa concessão. A gente pensa que a gente está fazendo o máximo possível, a gente está com a cabeça baixa e trabalhando sem nenhum tipo de amarra, a gente está fazendo tudo o que pode, a gente tem ciência da nossa responsabilidade e a gente espera que daqui a 2 anos, quando seria o 3º ano da concessão, a gente volte aqui para falar da entrega da obra da duplicação da 453 entre Bento Gonçalves e Farroupilha e o contorno de Caxias, né? Mas daí como sendo já uma notícia boa e talvez até mudando vamos dizer assim, esse trauma que todos aqui temos, né? Tanto a população quanto nós mesmos, né? E a gente consiga, o nosso desejo é sempre trabalhar em paz, né? A gente quer paz no trabalho, a gente se esforça para atender o melhor possível as demandas que chegam até nós, a gente tem a nossa limitação, seja limitação de contrato ou limitação orçamentária, né? Mas a gente se esforça para fazer o melhor possível. E, de modo geral, a gente está sempre à disposição de todos, independentemente legislativo, executivo, a gente sempre conversa com muitos prefeitos aqui da região, a gente está sempre aberto a conversar, a trocar ideias, a colher sugestões, até porque o nosso trabalho de elaborar um projeto executivo de uma duplicação, por exemplo, ele não é assim, ele é técnico, né? Você tem que avaliar as questões técnicas, mas tem muitas coisas que a gente não conhece mesmo, porque a gente não conhece todos os pontos da rodovia. E os senhores aqui, que são os mais próximos aí da população, né, a gente entende que pode dar contribuições muito valiosas para a gente fazer um trabalho bem feito, né? Já que vai fazer, então vamos fazer bem feito, né? Então, em breve, a gente vai começar a divulgar esse projeto executivo, mostrar para a sociedade o que a gente está propondo em fazer, colher as sugestões e melhorar aquilo dentro da melhor maneira possível, ok? Então, agradeço aí o convite e o tempo que foi disposto para mim para fazer essas explanações. Obrigado, senhor Ricardo. Como presidente da casa, quero lhe fazer um pedido, se o senhor pode deixar na casa a apresentação que o senhor nos trouxe hoje, para que a gente possa distribuir aos vereadores em arquivo. Já está disponibilizado, né? Já está disponibilizado. Já. Muito mas obrigado. Pode ficar assim. A assessora Juliana, que nos informa agora. Queremos lhe agradecer, né? Agradecer também a presença do diretor de operações, Kleber Santos, toda a equipe. E nesse momento, então, desfaremos a mesa com a CSG. Muito obrigado. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.